E o Vitória, hein, gente? O Vitória precisa a todo custo vencer a equipe do Corinthians hoje, na Neoquímica Arena. Corinthians que nesse momento está com 9 pontos e se vencer o Vitória, vai igualar o Vitória em pontos. Eu já vou mostrar aqui a parte de baixo da tabela, tá? E sendo assim, talvez o Vitória perca uma posição na tabela para o Corinthians. E se isso acontecer, o Vitória poderá entrar novamente na zona de rebaixamento. Vitória esse, né, e a sua torcida que ontem viu o Fortaleza perder para a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama e o Vasco ultrapassar o Vitória na tabela de classificação. Vencer hoje é imprescindível. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos dar uma olhada na parte de baixo da tabela da Série A do Brasileiro no momento que eu estou gravando este vídeo, né? O Juventude está na 13ª colocação com 16 pontos. O Vasco da Gama, que tem 14 jogos, foi a 14 pontos. O Cuiabá, que também tem 14 jogos, foi a 13 pontos. O Sport Clube Vitória, 13 jogos, 12 pontos. O Atlético Goianiense, que estava perdendo para a equipe do Red Bull Bragantino, no momento que eu gravo esse vídeo, estava 3-1 para o Bragantino, estava com 14 jogos e 11 pontos. O Grêmio, que tem apenas 11 jogos, estava com 10 pontos na 18ª colocação. O Corinthians, na 19ª colocação, com 13 jogos, 9 pontos. E o Fluminense, na 20ª colocação, com 13 jogos e 6 pontos. Olhando aqui a tabela, você veja que o Corinthians tem apenas uma vitória e o Vitória tem 3 vitórias, né? Então, se o Corinthians vencer hoje a equipe do Vitória, o Vitória mesmo assim ainda não entra na zona de rebaixamento, porque o Corinthians teria os mesmos 12 pontos do Vitória, porém o Vitória teria uma vitória a mais. O Vitória que nesse momento tem 13 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. 14 gols a favor e 20 contra, um saldo de menos 6. O Corinthians tem uma vitória, 6 empates, 6 derrotas, 9 gols a favor, 15 contra, um saldo de menos 6. Gente, que campanha horrível essa do Corinthians, cara. Mesmo jogando em casa, tá tomando pau de toda a gente. Porque assim, um time que tem 13 jogos e uma vitória é porque tá perdendo jogos em casa. Não foi um jogo apenas que perdeu em casa, né? Foi mais de um, talvez mais de 2, mais de 3. Vai lá saber, né? Agora, o Corinthians tem apenas 9 gols no campeonato, gente. 9. São 13 jogos. O Corinthians vai fazer o 14º jogo hoje com vitória. Só tem 9 gols, tem 9 pontos, gente. O Corinthians tem 9 pontos. Que campanha desastrosa do Corinthians. O Corinthians vai a passos largos para a segunda divisão, ao lado do Fluminense, que está pior ainda, né? O Fluminense tem uma vitória, igual que o Corinthians, 3 empates e 9 derrotas. Perdeu mais que o Corinthians porque empatou menos também, né? Só que o Fluminense tem um saldo negativo de menos 11 gols. O Corinthians menos 6, o Vitória menos 6. Ou seja, o Vitória ainda está fazendo uma campanha melhor do que essa gente, né? E aqui para nós, tá? O Vitória, um empate hoje. Eu sei que muito torcedor do Vitória vai chegar aqui e dizer: não, nerd, que conversa é essa? O empate tá ótimo. Tá não, velho. O empate mantém o Vitória fora da zona, beleza. Mantém o Vitória ainda bem na frente do Corinthians, massa. Mas não, cara. Um time desastrado como esse do Corinthians, que vem numa mazela de campanha, mesmo jogando fora de casa, o Vitória tem que vencer, cara. O Vitória tem que vencer o Corinthians. Como vai vencer, não sei. Como que o Corinthians vai conseguir perder do Vitória, não sei também. Porque os dois times têm campanhas muito ruins, né? Muito ruins. Tanto é que se o Corinthians vencer o Vitória hoje, nem que seja por 1-0, o Corinthians até pode se manter dentro da zona e o Vitória fora, mas com os mesmos pontos do Corinthians, né? Ou seja, o Vitória vai estar fora pelo saldo de desempate, mas vai ter os mesmos pontos de quem está dentro da zona de rebaixamento. Então, praticamente o Vitória vai estar dentro do Z4 também, gente, sabe? Então o Vitória precisa vencer hoje a equipe do Corinthians. É assim, é de urgência. Urgência, o Vitória precisa vencer. Se o Vitória vencer o Corinthians, vai pular para 15 pontos. Vai passar a equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama e vai ficar na 14ª colocação. Então, aos pouquinhos, o Vitória vai saindo dessa zona do aperreio, que é esses clubes que estão aí
coladinhos com a zona de rebaixamento e os clubes que estão os 4 rebaixados hoje, né? Que seria Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians e Fluminense. O Grêmio tem 11 jogos. Vai fazer ainda seu 12º jogo. Então o Grêmio tem 2 jogos a menos. Então o Grêmio ainda tem aí uma gordurinha para tentar fazer alguma coisa, porque tem 2 jogos a menos, pessoal. Apesar de que o Grêmio também vem numa campanha muito ruim, mas o Grêmio tem 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Grêmio tem um saldo negativo de menos 4 gols. Ou seja, cara, todos esses clubes, Juventude, Vasco, Cuiabá, Vitória, Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians e Fluminense, todos esses têm saldos negativos de gol. O Juventude tem menos 2 gols, o Vasco menos 10. E é porque ganhou de 2-0 do Fortaleza ontem. Mesmo ganhando de 2-0 do Fortaleza, o Vasco ainda tem menos 10 gols de saldo. É impressionante. O Vasco tem um goleiraço que é o Léo Jardim. E mesmo assim tem um saldo negativo de 10 gols, cara. Depois o Cuiabá tem menos 4. O Vitória menos 6. O Atlético Goianiense menos 7. O Grêmio menos 4. O Corinthians menos 6. E o Vitória menos 11. O Vitória não, desculpa. O Fluminense menos 11 gols. Realmente é uma campanha desastrosa da equipe do Fluminense. E eu arrisco a dizer que, os rebaixados estão aí nesse bolo, viu? Sinceramente, os rebaixados estão aí. Juventude, Vasco, Cuiabá, Vitória, Atlético, Grêmio, Corinthians, Fluminense. Apesar que o Juventude também tem um jogo a menos e o Grêmio tem 2 jogos a menos. Mas os rebaixados estão aí, gente. Porque, meu amigo, é impossível estar fazendo campanha pior do que essa, pô. É impossível. O time que tem mais vitórias aí, são o Juventude e o Vasco com 4 vitórias cada um. Um tem 4 vitórias em 10 jogos, que é o Vasco. O outro tem 4 vitórias em 12 jogos, que é o Juventude. Campanhas muito ruins, gente. Só que o Juventude, nesse momento, está livre do rebaixamento. O Vasco também, o Cuiabá, o Vitória. Mas se não abrir o olho, o primeiro turno já está acabando. Vitória, abre o olho, meu irmão. Abre o olho. Eu, sinceramente, espero que o Vitória vença hoje, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta. Quem vence hoje? Corinthians ou Vitória? Tchau, pessoal.